Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. Hoje já aqui também vestido com a roupinha como deve ser. Bom, pessoal, hoje o assunto vai ser falar sobre o certificado de eficiência energética, um assunto que muitas pessoas me pedem, que inclusive eu já falei em alguns vídeos de respostas aqui. Entretanto, hoje vamos tentar fazer um vídeo mais completo e explicar passo a passo o que é isso. Mas, antes de eu começar o vídeo, não se esqueça, clique no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal. Compartilhe os vídeos com seus amigos. Nós estamos aí com 85 mil inscritos, faltam 15 mil inscritos para chegar aos 100 mil. Bora lá ajudar o pessoal, bora lá ajudar o canal compartilhando esse vídeo com seus amigos, falando, olha, eu quero ver em Portugal que é muito bom. Mas então, deixando dessa enrolação toda e dessas brincadeiras, vamos ao que interessa, que é falar sobre eficiência energética. Mas o que raios é que é esse certificado de eficiência energética? Bom, explicando assim de uma maneira bem simples e direta, eficiência energética já agora é algo obrigatório para toda venda ou aluguel do imóvel, é obrigatório ter eficiência energética, nada mais é do que uma classificação que vai de A, que significa o mais eficiente, até o F, que é o menos eficiente. Basicamente isso vai falar se a casa, por exemplo, se ela é preciso gastar muita eletricidade para aquecer ou para arrefecer a casa, para esfriar a casa, se a iluminação dela exige muito gasto de muita eletricidade, etc. A gente também já vai falar sobre isso mais detalhadamente. Portanto, basicamente, um certificado de eficiência energética vai falar sobre, tem muito a ver com consumos que a casa tem, que o imóvel tem em relação à energia elétrica, ok? Mas primeiro de tudo, vamos falar aqui, eu vou aqui ler uma coisa falando mesmo detalhadamente o que é esse certificado. É um documento que avalia a eficiência energética de um imóvel numa escala de A+, que é muito eficiente, a F, pouco eficiente, emitidos por técnicos autorizados pela Agência para a Energia, a ADENE. Quanto a informações sobre as características de consumo energético relativas à climatização e águas quentes sanitárias, indica medidas de melhoria para reduzir o consumo, com a instalação de vidros duplos ou reforço de isolamento, entre outras. O documento é válido por 10 anos para edifícios de habitação. E volto a lembrar uma coisa, todos os imóveis que são colocados para venda ou para alugar, é obrigatório ter certificado energético de eficiência energética. Esse certificado não é muito complicado de se tirar. A nível de preços, o último que tirei foi em 2015, numa casa que eu vendi no Infantado. Para ser muito sincero, eu já não me recordo muito bem de preço, mas eu acho que eu paguei 150 euros para um T2. Não sei se isso mantém ou não valores, mas também mesmo assim não é nada de outro mundo. Casas que são colocados para vendas ou alugar sem o certificado pode levar multas, que pode ir até casos de 44 mil euros, ok? Portanto, é mesmo uma coisa muito importante. E agora eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo que fala, essa imagem que vocês já estão a ver é uma imagem de uma das folhas e que normalmente é a que é exposta em caso que tiver que mostrar alguns detalhes sobre o imóvel. Vocês podem ver, principalmente aqui do lado direito, que tem A+, tem várias linhas do A+, que até está em verde, até o F, que está em vermelho. Essa é a classificação que as casas recebem. Lembrando que até está aí descrito também falando que novos edifícios, o mínimo que a casa pode ter é o B-, para grandes intervenções, o mínimo que se pode ter é o C, etc. Casas antigas, normalmente com pouco isolamento, normalmente ficam no F. A maioria desses casos ficam no F. Já agora, essa imagem que vocês estão a ver é de um exemplo que eu tirei da Câmara Municipal de Nazaré, é algo público, portanto eu posso mostrar aqui, foi mesmo que eu tirei da internet. E nesse exemplo que está aqui, eles mostram, por exemplo, no lado esquerdo eles falam o aquecimento ambiente, a referência para aquele tipo de imóvel é um consumo de 66 kW por ano. Esse edifício gasta 23 kW por ano, logo ele tem 80%, ele é 80% mais eficiente que a referência que foi tirada. Logo abaixo temos arrefecimento do ambiente, ou seja, para esfriar o ambiente ele gasta 250% a mais. Depois tem iluminação e água quente sanitárias.
Depois vão pegar esses, alguns, por exemplo, ele teve 80% a mais no aquecimento ambiente, 250% a menos no arrefecimento, 46% a mais de eficiência na iluminação e 100% a mais na água quente. Aqui também serão colocados outros pontos que estão nesse documento. Eu até vou deixar o link desse documento específico, eu vou deixar ele na descrição. Já agora é um documento de um centro escolar de Famalicão. E em relação, depois pegando essa soma, é que vai entrar no quadro ao lado. Por exemplo, portanto, o certificado deles eles ficaram com um A, porque ronda os 30%. Se eles, por exemplo, o arrefecimento da escola, eles conseguissem uma maneira mais eficiente de se fazer, eles poderiam conseguir ficar no A+, ok? Como vocês podem ver, o A+, tem que ser de 0 a 25%, o A de 26% a 50%, o B de 51% a 75%, etc. Ok? Eu não vou estar aqui a falar sobre isso tudo. Ok, agora então voltando aqui para mim, vamos lá então agora falar de uma maneira mais prática. Esse documento, uma coisa que ele traz boa é que ele também às vezes traz, de certa forma, dicas de como melhorar pontos negativos nessas notas. Saindo então agora disso e entrando, como eu falei, num lado mais prático, vamos aqui ver. Lembra que eu falei há pouco que uma casa que mais antiga, que talvez tenha já os seus 40 ou mais anos, se for em Lisboa, muito mais do que isso até pode ter, muito provavelmente, se ele não teve nenhuma melhoria, ele vai estar no F, porque não vai haver nenhum tipo de isolamento. Aqui o principal ponto é isolamento. Por quê? Vamos aqui ver, você compra agora uma casa que está na categoria F, ou seja, a menos eficiente de todas, uma casa antiga. Você compra essa casa, a primeira coisa que se faz, e que normalmente é uma dica muito importante, é em relação a janelas e portas, porque o isolamento da casa passa muito por aí. Em relação se for um apartamento, você não vai conseguir fazer quase nada em relação a isolamento de paredes. É impossível no caso do apartamento. Mas em relação às janelas, você trocar umas janelas, por exemplo, de madeira, que há muitas que ainda existe madeira, ou mesmo de alumínio, daqueles mais antigos, e colocar janelas novas de alumínio com caixilharia de vidro duplo, agora tem que ler, com vidros duplos, já ajuda muito no isolamento térmico. Ah, Thiago, mas eu comprei a casa, estou mesmo à rasca, nem isso eu consigo. É assim, janelas de madeira, com muita sinceridade, não será muito fácil de ajudar nessa eficiência energética. Por exemplo, talvez uma coisa que se possa fazer, tanto madeira, como eu falei, madeira é muito complicado de se mexer porque o isolamento dela é péssimo, mas, por exemplo, se for um alumínio assim mais antigo, eu já vi casos que com um simples passar de silicone entre o alumínio e a pedra ou a parede já ajuda bastante. Por quê? Às vezes são coisas tão antigas, na altura nem sequer se utilizava silicones e utilizava aquela massa que seca e depois quebra, essa massa já não existe. Ou seja, o vento entra a umidade, entra a friagem, entra muita coisa. Portanto, um simples passar de silicone, que é algo que custa 5 euros, um silicone já melhorzinho custa 5 euros, já pode ajudar bastante a não entrar tanto frio em casa. Mesmo isso falando nas janelas, aqui se usa muito o storage, não é? No storage normalmente é uma caixa, essa caixa, quase todos os casos que eu conheço, é uma caixa fechada por madeira. Mesmo essa madeira, se você conseguir fazer um isolamento melhor nela, alguns casos até o silicone serve para fazer esse isolamento. Atenção, que o silicone também com certeza vai dificultar depois abrir essa caixa se for preciso mexer no storage. Atenção, também é um lado bom e um lado negativo. Mas um simples passar de silicone para tampar, para vedar aquilo também já ajuda. Em relação à porta da casa, há muitas portas que às vezes tem vão embaixo, no batente dela passa. Também há umas situações que você pode comprar umas borrachinhas com cola que você coloca e quando fecha a porta aquilo já ajuda bastante a isolar. O chão já pode ser um pouco mais difícil, que há portas que podem ter às vezes 1 centímetro, mais que isso também acho que já é abuso, mas pode até ter mais que 1 centímetro entre a porta e o chão. Já é mais complicado nessa situação. Também há uma borrachinha que pode se colocar.
Há uma situação que também muitas pessoas usam, que eu não sei o nome daquilo, que é tipo um saquinho com areia, penso eu que seja... Não, aquilo é tipo um saco assim em forma de um canudo gigante, com areia lá dentro que você coloca e já evita entrar muito ar. Portanto, às vezes há coisas muito simples que pode ajudar essa situação toda. Agora pegando até o exemplo aqui que eu dei há pouco, ele falou, o arrefecimento, aquilo é uma escola, o arrefecimento do ambiente ficou 250% menos eficiente do que a referência que se tem. É assim, o arrefecimento é mais complicado, mas também há situações. Para uma escola, por exemplo, poderia-se colocar, eu não sei o nome daquilo, para escurecer o vidro, ou mesmo cortinas. Por que eu digo isso? Eu não sei como é que é essa escola. Na escola da minha filha, houve uma situação que eles quiseram fazer obras na escola, uma parte era antiga e na parte nova da escola, eles quiseram fazer obras e fizeram uma coisa, por acaso, muito bonita, que foi a parte que dá para fora, paredes quase todas em vidros. Realmente fica algo muito bonito. Porém, o sol bate e aquece muito. No verão a sala de aula da minha filha era muito quente. Eles agora já corrigiram isso. Na verdade, eles corrigiram de uma maneira boa. O que eles fizeram? Havia um pátio e eles colocaram uma lona nesse pátio que serve para a chuva, para não molhar as crianças brincarem e para o sol não bater aqui. Só isso, só essa lona, por assim dizer, uma lona talvez com 3 metros, não sei, já lona própria para isso, não é uma lona qualquer, claro. Mas só essa lona já ajudou a arrefecer bastante. Por exemplo, como eu falei, não sei se seria esse o caso, mas isso já poderia ajudar, colocar escurecer o vidro. Agora, numa questão de uma casa, o que se pode fazer? Por exemplo, o storage. Normalmente o storage, muitas pessoas se deixam sempre aberto. Eu gosto de deixar sempre o storage aberto, mas a verdade é que nem sempre é assim. O storage, se você tiver com ele fechado durante o dia enquanto o sol bate e levantar o storage só no fim da tarde, a casa fica muito mais fresca, não fica tão quente, ok? E pronto, isso eu estou aqui só dar algumas dicas pingadas de situações. Iluminação então é mais fácil. Hoje em dia, com os preços das luzes LEDs, meu Deus, você compra... Vou dar aqui exemplo. No meu quarto aqui de cima, a minha esposa quis trazer o nosso candeeiro antigo, que é um candeeiro muito bonito, mas que usa 4 lâmpadas. Cada lâmpada daquele candeeiro são lâmpadas especiais, consomem cerca de, eu não sei se é 20 ou 40 watts. Portanto, ou seja, se quiser deixar a luz no quarto, as 4 acesas, no mínimo que eu vou ter que gastar é 80 watts. Na minha sala aqui de baixo, que é muito maior que o meu quarto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lâmpadas. Portanto, cada lâmpada aqui eu acho que tem um consumo de 5 watts. Aliás, algumas até eu tive a trocar porque elas eram fraquinhas, acho que eram de 3 watts. Servia, mas para jantar eu não gostava tanto, queria mais iluminação. Comprei de 5 watts, espetacular, já dá uma iluminação muito boa. Portanto, mesmo que você pegue 5 vezes 8 dá 40 watts. Toda a sala iluminada, o que não é preciso, se você está aqui, liga só 4, se você está ali, liga as outras, ou liga só 2 de cada vez. Isso é só um exemplo, ou seja, para estar ali no sofá eu posso estar a gastar 10 watts, enquanto que ali no quarto eu ia estar a gastar 80 watts por um espaço menor. Isso são apenas exemplos. Há várias maneiras de ser mais eficiente, fazer mais eficiência energética, ok? Bom, e foi esse o vídeo sobre eficiência energética. Se tiverem mais alguma dúvida em relação a qualquer coisa do assunto, coloquem no comentário que eu tento responder em vídeo, ok? Eu quase nunca respondo os comentários, mas leio todos e às vezes respondo em vídeos, tá bom, pessoal? Pronto, olha, muito obrigado por tudo, obrigado pelo vosso carinho e tchau! Até para a semana, pessoal. Fiquem com Deus!